Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Passando para desejar um dia de paz, de alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que vos trago hoje se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 em diante, que vai nos dizer assim: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cole que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. E batizei também a família de Estefanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde estão os escribas? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não a tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é o escândalo para os judeus e a loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, o poder de Deus e a sabedoria. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém, meus irmãos? Esta palavra se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 10. A gente vai ver aqui que estava tendo algumas dificuldades na igreja de Corinto, onde Paulo ali implanta aquela igreja, e ali estava tendo algumas discussões. Paulo agora vai escrever à igreja de Corinto, pedindo a eles, rogando a eles, para que eles o escutassem, para que eles tivessem um entendimento de como ele estava se comportando, não era verdadeiramente o que o Evangelho quer de cada um de nós, como queria daquele povo naquele tempo. No verso 10, a Bíblia vai dizer: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todas a mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos
em um mesmo sentido, em um mesmo parecido. Paulo estava ali pedindo para aqueles irmãos que estavam ali naquela igreja que eles não tivessem discussão. Ele fala, digais todos a mesma coisa, para que não haja entre vós dissensões. E o que significa dissensões? Conflito, disputa, falta de entendimento. Ali estava tendo alguns conflitos entre os próprios cristãos. Estava tendo falta de entendimento, confusão. Um achando que era para ir por um caminho, outros achando que era para ir para outros. Aqui a gente vai ver que a disputa era tão grande que naquele tempo eles diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, que é o próprio apóstolo Pedro. E Paulo vai lá e traz uma palavra para que não tivesse dentro da igreja a discussão. Trazendo para o contexto que nós vivemos hoje. Existe também pessoas dessa mesma maneira nos tempos de hoje, com as mesmas atitudes, com os mesmos comportamentos. E Paulo está dizendo para essas pessoas aqui que pode servir para o nosso tempo, que não era para agir dessa forma. Olha o que ele vai dizer: antes sejais unidos em um só mesmo sentido, em um mesmo parecer. E qual é o sentido, meu irmão, que o servo de Deus tem que ter? Qual é o mesmo parecer que o povo de Deus tem que ter? O sentido de que quem é o nosso Senhor e Salvador é Jesus Cristo. O mesmo sentido de que a palavra de Deus, ela que transforma o pecador. No sentido de que a cruz, a mensagem da cruz, é a mensagem da redenção. Paulo estava dizendo para aquele povo: olha, não fiquem em conflito, não fiquem em confusão, não fiquem em disputa, mas tenha o mesmo sentido. Porque é ruim quando tá duas pessoas ali no mesmo lugar, que sejam o esposo, a esposa, que seja ali dois amigos trabalhando, e cada um pensa de uma forma, e cada um quer fazer algo de um jeito. Provavelmente aquele que é mais forte vai vencer aquela disputa, mas não olha para o que perdeu. Como é que vai ficar aquela pessoa por dentro? Como é que ela vai, da agora em diante, enfrentar essa amizade, esse casamento, esse convívio? Paulo está dizendo: não tenha disputa entre vocês. Não fale alguém fala uma coisa e o outro fala outra. Não. Mas Paulo vai dizer aqui, antes sejam unidos. Como é bom as pessoas serem unidas. A gente vê quando ali tem uma mãe, um pai, e ali deixa aquela família, parte para outra vida, e ali deixa alguns bens, e quando é unido, não precisa ir para a justiça, não precisa ir para o fórum, não, todo mundo divide em partes iguais. Aquele não vai ficar chateado, aquela não vai ficar chateada por algo que o outro tem, mas divide ali em partes iguais, quando é unido. Mas quando não é, um quer vender uma propriedade, o outro não quer, o outro quer morar e vai para a justiça e procura confusão, e tem briga, e tem família que tem até mortes. Como a gente vê passar aí na televisão, que os filhos estão matando os próprios pais para herdar aquilo que o pai tem. E Paulo está dizendo: antes sejais unidos em um mesmo sentido. E qual é o meu sentido? Qual é o seu sentido? É o mesmo que Paulo está ensinando: servir a Deus. Sirva a Deus da mesma forma que o outro está servindo.
sem disputa, ali sem confusão, concordando, porque somos filhos do mesmo Pai. E Paulo continua dizendo, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cole que há contenda entre vós. Olha o que Paulo está dizendo, olha, aqui nesta igreja está tendo contenda. Uma família, ele dá um nome, olha, a família de Cole me falou que vocês estão tendo contenda entre vocês. Por que está tendo isso? Paulo vai dizer, porque quero dizer que isso, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Por que está tendo essa contenda? Porque cada um ali daquela igreja, cada grupinho está dizendo que é de alguém. Eu sou de Paulo. Eu gosto mais quando Paulo prega. Ah, é fulano que vai pregar? Não. Se fosse ciclano eu ia. O que fulano fala, aí eu concordo. Mas o que ciclano fala, não. Estava tendo isso nessa igreja. Eu sou de Paulo, então eu só vou nos cultos que Paulo for pregar. Eu sou de Apolo, eu só vou nos cultos que Apolo vai pregar. Eu sou de Cefas, eu só vou no culto que Cefas vai pregar. E outros diziam, eu sou de Cristo. Então eu vou escutar só essas palavras aqui que está escrito, porque eu sou de Cristo e homem nenhum vai falar algo que Cristo não revelou. Estava tendo esta disputa, cada um querendo ser de alguém que estava pregando ali. E se nós formos parar para ver, nos tempos de hoje acontece isso. Pessoas seguindo outras que estão ali falando heresias nas redes sociais. Pessoas que estão fazendo dentro de suas casas aquilo que aquela pessoa está orientando para fazer, sem saber se aquela pessoa que está pregando tem vida. E Paulo vai dizer aqui, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Paulo está dizendo aqui, olha, está Cristo dividido, e a gente pode fazer um paralelo quando Jesus Cristo estava ali expulsando um espírito imundo de um homem, e falaram que ele expulsava porque ele era o chefe dos demônios. E chamou Jesus de Beelzebul. E Jesus vai dizer, olha, reino dividido não subsiste. Casa dividida não subsiste. Porventura, o diabo pode lutar contra o diabo. Como é que vai ser esse reino? Aí Jesus vai dar um ensinamento. Olha, se pecar contra o Pai que está no céu, tem perdão. Se pecar contra o Filho, tem perdão. Mas se blasfemar contra o Espírito Santo, não vai ter perdão, nem agora, nem nunca. Se atribuir, o pecado da blasfêmia é atribuir a obra do Espírito para o diabo, foi o que Jesus Cristo estava fazendo. Jesus Cristo estava fazendo a obra do Espírito de Deus, a obra do Espírito Santo, ali, expulsando aquele espírito imundo, aquele demônio daquele jovem, e ali atribuíram para o diabo. E aqui, Paulo está dizendo para eles, olha, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Vocês foram batizados em nome de Paulo? Paulo está exortando aquela igreja que estava em confusão, que estava em disputa, que estava querendo cada um seguir o seu caminho. E nós, como servo de Deus, só tem um caminho.
Ele é o caminho. É o caminho que nos leva à mansão celestial para o Pai, se chama Jesus Cristo. Ele é o nosso caminho. Temos que passar por ele para chegar até a Deus. E Paulo vai falar aqui: dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Galho, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. E batizei também a família de Estefanas. Além deste, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo me enviou não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vão. Olha que Paulo está dizendo: olha, eu dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei. Ele estava falando ali para aquela igreja lá em Corintos, que estava tendo aquela disputa, que estava tendo aquelas confusões, que estava tendo aquela falta de entendimento. Ele está dizendo: graças a Deus que eu não batizei nenhum de vós. Batizei a Gaio, batizei a Crispo, batizei a Estefanas. Além deste, não batizei nenhum outro. Porque ele vai dizer: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Olha que Paulo diz aqui: eu fui enviado para evangelizar, pregar a palavra. Olha, e ele vai dizer mais: não palavra em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã, não com as minhas próprias palavras, não com minhas próprias sabedoria, para que aquela cruz ali, que Cristo padeceu, não fosse vã. Paulo está dizendo: eu fui enviado para pregar a palavra, não para batizar, não para criar conflito, mas para mostrar que naquela cruz foi pago um alto preço, pela minha vida e pela sua. E Paulo está dizendo nos tempos de hoje a mesma coisa. A palavra continua dizendo, e ainda hoje, porque tem pessoas, como eu falei, que se comportam assim, como esses irmãos de Corintos, que estava causando confusão, conflito e disputa. E é o que a gente vê muitos hoje, criando confusão no reino de Deus. Ah, porque a palavra, a verdadeira é essa, porque tal igreja ali tem isso, porque aquela tem o espírito, porque aquela tem o fogo, porque aquela ali é fria, porque aquela ali é quente. É a mesma coisa que a palavra está dizendo aqui: olha, não sejais assim, mas antes sejam unidos. Quando esse povo pegar esse versículo, esta palavra, e começar a praticar, eles vão entender que Paulo está dizendo: não é a placa de igreja que salva ninguém. Mas se você se sentiu bem nessa, fique, mas em um só sentido, que é servir a Deus, em um só parecer, que é crer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. É ser unido a igreja A com a igreja B, com a igreja C, porque professa o mesmo nome, que é o nome de Jesus Cristo. E a igreja somos nós. Jesus Cristo está voltando, não para buscar uma igreja feita pela mão do homem, mas para buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. É esta igreja que vai subir. É aqueles que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro que vai subir, que vai ouvir quando a última trombeta tocar, quando Jesus Cristo voltar do céu com seus anjos, com toda a sua glória,
quando todos os joelhos se dobrar e as línguas confessar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, para a glória de Deus Pai. É esta igreja, não é uma igreja que disputa, não é uma igreja que não tem entendimento, não é uma igreja que causa confusão, mas uma igreja unida, uma igreja que tem o mesmo parecer. Então nós temos que nos policiar, meus irmãos, ver as áreas da nossa vida que está faltando essa graça nos alcançar. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas pela misericórdia que Deus teve pela humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o plano da salvação. Ele nos redimiu dos nossos pecados. Ele nos resgatou. E aquele preço foi pago com alto preço naquela cruz. E Paulo está dizendo aqui, olha, porque Cristo me enviou não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedorias de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. A cruz de Cristo, ela é real. Ela é que faz a diferença quando nós olhamos para aquela cruz do meio e ali nós reconhecemos que aquele homem que estava ali, que padeceu pelos nossos pecados, ele lavou e nos redimiu dos nossos pecados. Aquele sangue que desceu na cruz não foi em vão. Aquele que estava pregado no meio não foi ali para ser salvo, mas sim para salvar toda a humanidade. Não como o da esquerda, que mesmo naquela hora não temeu a Deus e escarneceu e duvidou e falou, se tu és filho de Deus, desça daí, salve a ti mesmo e nos salve. Mas como aquele da direita que disse, nem nesta hora você teme a Deus. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Toda a vida que nós vivemos aqui foi fazendo o que era errado, mas este não, este é o Filho de Deus. Senhor, lembre de mim quando chegar no paraíso. E aquele que estava padecendo ali naquela cruz ainda salvou aquele que estava da direita. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ele tem poder. O sangue de Jesus tem poder para nos purificar, para nos redimir, para nos salvar. E Paulo está dizendo, olha, não em sabedoria de palavra, para que a cruz de Cristo se não faça vã, porque a palavra da cruz é loucura aos que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Olha que Paulo está dizendo aqui, olha, porque a palavra da cruz, é loucura para os que perecem, para os que ficam aqui perecendo, dando mais valor à sua própria vida do que viver uma vida de santidade, dando mais valor às coisas que vão ficar aqui do que aquilo que vem do alto dos céus. Os que estão perecendo, a palavra de Deus é loucura. Por isso que eles perecem. Por isso que ele se atola cada vez mais nos seus próprios pecados, nos seus próprios deleites. Mas para nós, Paulo vai dizer aqui, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Que coisa linda! Ele vai dizer, porque a palavra da cruz, para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Aquela cruz ali simboliza o poder de Deus, demonstrando o amor que Ele nos amou de tal maneira, Ele demonstrou ali.
em pegar o seu unigênito, o seu único filho, e entregar por mim e por você, que não merecíamos nada. Deus nos amou assim. Mas aquela cruz, a palavra da cruz, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Olha que Deus fez, olha que a palavra está dizendo: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Eu posso me lembrar de outra passagem, lá no Velho Testamento, quando um homem chamado Nimrod resolveu agora fazer uma torre para chegar até os céus. E começou a usar a inteligência dele. E começou a construir. E começou a querer ter mais sabedoria do que todos ali. Mas Deus falou: eia, desçamos e confundamos a língua dos homens. E ali cada um foi para um canto, porque não entendia mais o que o outro estava falando, porque todos ali falavam a mesma língua. Mas quando Deus viu que o homem estava passando do limite, ele foi lá e colocou o limite. Nada está fora do alcance de Deus. A Bíblia diz que Deus tem 2 olhos como chama de fogo, que vê tudo. Às vezes nós queremos que Deus haja no tempo que a gente quer, mas no tempo de Deus Ele nunca falha e nunca tarda. É no tempo dele. Nós que temos que saber esperar o tempo de Deus agir na nossa vida. Esperei com paciência e Ele se inclinou para ouvir o meu clamor. E aqui agora Paulo está dizendo: porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Isso aí é a gente olhar para ver como é que esse mundo está. Nós que somos salvos e sabemos que a mensagem da cruz, que a palavra da cruz é o poder de Deus, nós temos que olhar para o mundo e ver isso se cumprindo. Porque foi Deus que fez louca a sabedoria do mundo. A gente vê as coisas, os princípios se invertendo. Aquilo que é mentira se torna verdade. O que é verdade se torna mentira. Pessoas com um alto intelectual querendo acabar, destruir. Poderia usar essa inteligência para o bem, para fazer coisas boas, mas usa para fazer guerra. Olha Deus destruindo. Olha Deus aniquilando a sabedoria deste mundo. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinais e o grego busca sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Olha que a palavra está dizendo, olha que Paulo está dizendo para este povo aqui. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque é isso que o mundo nos chama, de louco, de doido,
de fanático, porque não conhece a sabedoria de Deus. Porque o mundo, os que perecem, os ímpios, não conhecem. E aí Deus nos salvou pela loucura da pregação. Tudo que Jesus falava, aqueles escribas, aqueles fariseus, desfazia e não acreditava, ao ponto deles maquinarem como ia matar Jesus, como ia prender Jesus. Se levantaram testemunhas falsas para incriminar Jesus. Fizeram julgamento na calada da noite, porque aqueles judeus, quando queria julgar alguém, era de dia para todo mundo ver aquele julgamento, mas com Jesus não. Pegaram ali na madrugada, levaram para a casa do sacerdote Caifás, e ali julgaram Jesus. E aqui a palavra está dizendo, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é o escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Aquilo que eles acham que é loucura, aquilo que os judeus acham que é escândalo, o que Jesus falava que ele era o pão vivo que desceu do céu, o que Jesus falava para eles que ele é a água viva que desceu do céu, que ele era o Filho de Deus, que eles iam ver ele assentado à direita do Pai. Eles achavam que era escândalo. Jesus, a palavra está dizendo aqui, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, porque é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Mas nós pregamos a Cristo, o crucificado, que para nós não é escândalo, que para nós não é loucura, que para nós é o poder de Deus, que para nós é o Salvador do mundo. Aí Paulo está dizendo, não procure confusão, não procure conflito, sejam unidos. E eu quero finalizar quando ele vai dizer, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Meus irmãos, a palavra está dizendo, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Talvez eu e você estamos ali às vezes pensando que tem pessoas mais capacitadas, pessoas que têm mais sabedoria, mas Deus nos escolheu para confundir essas pessoas que não acreditam na pregação da palavra de Deus, que não acreditam ali na mensagem da cruz. Ele está falando aqui, a palavra vai dizer, Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, porque nós podemos ser fracos, mas com Deus nós somos mais do que vencedores. Paulo vai dizer, o próprio Paulo vai dizer, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte, e quando eu sou forte, aí é que eu estou fraco. A palavra continua falando, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante a ele. Porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Porque Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Porque Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis para aniquilar os que não são. Porque Paulo vai dizer, para que nenhuma carne se glorie, para que eu e você não se glorie em nós mesmos, porque o poder é de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado através da minha e da sua vida. Por isso que ele nos escolheu, é por isso que ele vai exortar aqui a igreja de Corintos.
É por isso que ele vai dizer: olha, não tenha dissensões, não esteja conflito. Olha, porque a respeito de vós, irmãos, me foi comunicado pela família de Cole que há contenda entre vós. Há contenda entre os servos de Deus naquele tempo, porque eles não criam ali na mensagem da cruz. Ele estava crendo em Paulo, estava crendo em Apolo, estava crendo em Pedro. Mas e a mensagem? E a palavra? E o mesmo sentido? Aí Paulo está dizendo aqui: Deus nos escolheu, mesmo fracos, mesmo desprezíveis, mesmo ali, algo que ninguém queria, para que eu e você não se glorie. Mas sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Olha que Paulo está dizendo: mas vós sois dele, mas eu e você somos dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por sabedoria de Deus, e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Nós temos que nos gloriar em Cristo. A sabedoria é Jesus Cristo. Aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá sem lançar no rosto. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Que esta palavra possa fazer guarita no nosso coração, que nós possamos entender, como Paulo está dizendo aqui, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Que o Senhor Jesus Cristo nos dê um dia abençoado, em nome de Jesus.